Ah! Começou mais uma sequência, semana 2 do nosso PET. PET aos 43! Primeiro ano do ensino médio. A gente tinha falado um pouquinho, né, na aula passada desse salto que aconteceu, porque nós começamos pela cronologia, pela ordem do livro didático nosso, que é uma forma que eu prefiro. No entanto, essa apostila veio com a proposta de idade moderna e idade contemporânea, que é uma proposta que contempla mais vestibulares e Enem. Em todo caso, vamos seguir agora essa apostila, falei na aula passada, e depois nós retornamos ao conhecimento, valioso conhecimento sobre história antiga, sobre história medieval, que é necessário, maravilhoso e tudo de bom. No cabeçalho da semana 2 da nossa apostila fala sobre o comércio moderno e a escravidão mercantil, o uso de mão de obra escrava, a criação de redes comerciais de tráfico de escravos, a formação de um mercado consumidor de escravos, um mercado produtor, um mercado vendedor e um mercado consumidor de escravos. E relacionando com o nosso livro didático, ali na página 194, um tópico que fala sobre as grandes navegações. Então, as navegações de Portugal e Espanha foram as nações pioneiras nas grandes navegações, seguidas por Holanda, Inglaterra e França. Portugal e Espanha buscavam um caminho alternativo para o Oriente, para reativar o comércio oriental e lucrar horrores com esse comércio oriental, que é um comércio de especiarias, principalmente as chamadas especiarias. Essas especiarias estão na página 195, no item 4. Então você vai ver uma série de motivações para essas navegações. As motivações religiosas, as motivações míticas, né? A busca pelo reino perdido de Preste João, né? A própria ideia de curiosidade também, de descobrir o mundo. E o que permitiu essas navegações foram as melhorias técnicas. E essas melhorias técnicas só foram possíveis graças a uma mudança muito importante que começa a se desenhar no fim da Idade Média, né, e se confunde com esse período de início de Idade Moderna e das navegações, que é o chamado Renascimento. Né? Quem renasce? O que renasce? O Renascimento é um movimento artístico, intelectual, filosófico, né, que vai buscar ideias da antiguidade clássica, do mundo grego, do mundo romano, o estabelecimento de uma renovação que coloque o ser humano, o homem, no centro das atenções, né, no centro das análises, no centro das artes, no centro das ciências, no centro da política, no centro da religião, que é um movimento chamado humanismo. Então o humanismo ele se contrapõe a uma mentalidade medieval que era o teocentrismo. O humanismo ele traz essa característica, colocar o ser humano como a medida de todas as coisas. Quer dizer, é uma revalorização do conhecimento humano, de várias formas de conhecimento humano produzido pelos seres humanos, e entre esses conhecimentos, a filosofia, a política, a ciência médica, a física, a química. Todo esse movimento vai ser muito ajudado por essa expansão marítima também, porque a expansão marítima ela vai abrir o mundo aos olhos europeus e vai mostrar que o mundo é muito maior do que aquilo que até então se imaginava, ou do que se conhecia do mundo, que era basicamente a Europa, parte da África, a região do Saara, o Sahel, o Maghreb, e o Oriente, até a Índia e China. Esse era um mundo que se conhecia por parte dos europeus, e a partir desse momento existe essa ampliação dos horizontes. Então todo um movimento, fatores que vão contribuir para essa expansão marítimo-comercial. Por isso que na página 196 fala um homem medieval na época moderna, né? Porque ainda não se tinha consciência de que estava vivendo
a Idade Média ou Idade Moderna. Os homens estavam simplesmente vivendo. Não existia ainda essa classificação de tempo que acontece só na Idade Moderna, para esse momento da história, né? Então são homens com uma mentalidade muito ligada à Idade Média, mas que vivenciavam, que estavam experimentando algo novo, que era conhecer novas terras, conhecer outros povos, conhecer outros idiomas, outras religiões, outros produtos. E nesse processo todo, o mundo vai então ficar do tamanho que nós temos hoje, mais ou menos, né? Porque aí se começam a construir, a elaborar, a desenhar os primeiros mapas mundi, os primeiros mapas do o que é, afinal de contas, esse planeta, esse lugar que a gente vive. Na página 197 nós temos um mapa dessas grandes navegações, né? Dessas principais navegações, essas rotas que muitas vezes eram erradas de propósito, existia alguma viagem anterior que já tinha passado por ali, mas que não havia sido oficialmente registrada. Inclusive a discussão sobre o primeiro europeu a pisar aqui nas terras da América do Sul, no Brasil, oficialmente, claro que foi o Pedro Álvares Cabral, mas outros vieram antes e já conheciam, pelo menos na parte norte do Brasil, ali que vai de onde hoje é São Luís do Maranhão, até a foz do Rio Amazonas, já era bem conhecida quando o Cabral chega a Porto Seguro, já, né, na região Nordeste, no centro da região Nordeste. Então, existem muitas informações fragmentadas sobre essas navegações, né, e existem aquelas navegações oficiais que eram publicamente colocadas, né, eram propagandeadas, e essa expedição do Cabral, Pedro Álvares Cabral, era uma grande expedição cujo objetivo era ir à Índia e abrir o comércio da Índia à força, se necessário, como foi feito no porto de Calicut, né, e negociar e conseguir grandes lucros para o Estado português, para a coroa portuguesa. Então essa viagem é a viagem que nós consideramos, 22 de abril de 1500, né? A Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a atividade da semana 1 da nossa apostila, o encontro entre dois mundos, o encontro entre povos, né? Que até então se desconheciam e não tinham a mínima noção do outro, não é? Porque para os índios também, que foi chamado índio ou ameríndios, os povos nativos também foi uma grande surpresa e posteriormente, como nós estudamos também, foi uma tragédia, né, muito em parte ao processo de ocupação e colonização, mas sobretudo as doenças trazidas para cá que exterminaram vários povos nativos. Nas páginas 212 a 217 fala um pouco sobre os nossos povos nativos, principalmente a grande nação Tupi-Guarani, né, e fala um tópico específico sobre os Tupinambás. Portanto, nossa apostila entra então nesse elemento, terceiro elemento, que é a cultura africana, a triste história do tráfico de escravos, né, que é uma história de milhões de vidas, né, de milhões de pessoas que foram arrancadas da sua comunidade, da sua aldeia, do seu grupo e vendidas e transportadas pelo Oceano Atlântico nos navios negreiros chamados tumbeiros, né, tumba. E a maioria falecia nessa travessia, aqueles que chegavam eram expostos e vendidos como escravos na colônia do Brasil, sobretudo, né? Então o Brasil recebeu cerca de 40%, né? De cada 10, 4 vinham para cá, para a América Portuguesa, e aqui se formou a maior sociedade escravista da história da humanidade. Nunca uma sociedade teve tanto ou deveu tanto a uma base de exploração do trabalho escravo quanto aqui na América Portuguesa. Por essa questão da apostila ter antecipado muito, o conteúdo que nós estamos falando agora sobre escravidão está nas páginas 53 a 63 do livro do segundo ano.
E eu vou enviar para vocês também essa apostila do segundo ano com essas páginas, tá bem? Que aí vocês podem ler também, ver os infográficos. Tem um infográfico sobre as principais rotas de escravos, né, que saíam do continente africano aqui para a América do Sul, e alguns textos sobre, a partir do momento que se estabeleceu essa economia escravista aqui na América Portuguesa, como era o dia a dia dessa pessoa, desse ser humano, que para a lei e para os usos e costumes da sociedade não era um ser humano, era um objeto, né? Então essa escravidão ela vai ganhar o aspecto, como eu havia falado no começo do vídeo, de uma grande empresa comercial. Demanda, oferta, procura. O preço do produto, o tipo de produto, como era chamado, na verdade eram chamados, cada escravo era chamado de peça, então dá uma ideia de desumanização. Ele é objetificado, ele é tornado um objeto. E um objeto que pode ser descartado, comprado, né, adquirido, pode ser trocado, pode ser vendido, né, ou simplesmente abandonado. Uma história muito triste de qualquer ponto de vista que se olhe sobre a escravidão dos povos africanos aqui na América Portuguesa, o Brasil. Nossas atividades para a semana, a realização das atividades da semana 2 da apostila do primeiro ano, tá? Por enquanto, só nessa semana 2 apenas as atividades da apostila e uma boa leitura das páginas 53 a 63 do segundo ano. Como eu falei, eu vou enviar para vocês em formato digital, o livro didático em formato digital do segundo ano, que é onde está o conteúdo sobre escravidão na América Portuguesa. Perfeito? Então, façam somente as atividades da apostila, semana 2, e o livro, façam a leitura das páginas 53 a 63, porque nós vamos continuar na semana 3 com este assunto, que é um assunto extremamente importante, né? E é um assunto que nós temos um material muito bom para ser trabalhado e para ser estudado. No mais, estamos disponíveis aí nas plataformas, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, né? Entre em contato, qualquer dúvida, estamos inteiramente à disposição e um forte abraço a todos. Tchau, tchau.